apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7, vou ler, os irmãos acompanham a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Como nós temos dito, o apóstolo Pedro está encorajando os crentes a terem uma postura santa, a viverem de maneira santa diante dos ímpios, numa sociedade ímpia, visto que o apóstolo Pedro escreve exclusivamente para os crentes que estão espalhados pelo mundo daquela época, inseridos em uma cultura totalmente pagã, e que eles deveriam fazer a diferença, tendo uma postura santa diante dos ímpios. E ele pontua de maneira específica uma atitude que aponta para essa santidade, que é a atitude de obedecer às autoridades, dos cristãos fazerem a diferença como santos, principalmente na atitude de obedecer às autoridades constituídas, ainda que essas autoridades sejam homens ímpios, que não temem ao Senhor. E ele apresenta várias esferas, várias estruturas, várias esferas da vida social, e como os crentes devem se comportar nessas esferas, com uma postura, principalmente tendo uma posição de liderados, tendo uma postura de obediência, de sujeição a estas autoridades. Então, nós vimos que o apóstolo Pedro disse que os crentes devem ser santos, com uma postura de obediência, quando estes forem cidadãos de uma sociedade, não importando se essa sociedade é predominantemente formada por ímpios, mas que eles obedeçam às autoridades que governam, às estruturas de poder, aqueles que exercem autoridade de governo. Que os crentes, que os cristãos devem, na posição de cidadãos, obedecerem às autoridades. Nós vimos isso. Também vimos que Pedro diz que os crentes devem ser santos no meio dos ímpios, obedecendo às autoridades quando estes crentes estiverem na posição de servos ou, no nosso contexto, de empregados, e que devem obedecer os seus senhores, por conseguinte, os seus patrões, que eles devem ser servos e empregados obedientes, submissos a essas autoridades. No capítulo 3, ele vai então entrar na esfera da família. Ele vai se referir, ele vai se dirigir diretamente às mulheres que, principalmente as mulheres que convivem com maridos descrentes, mas falando de um modo geral, para as mulheres na posição de esposas, estando na posição de esposas, devem se submeter à liderança de seus maridos. É óbvio que quando ele usa a expressão de igual modo, ele não está dizendo que as mulheres devem obedecer aos seus maridos como se elas fossem escravas. Ele está dizendo de igual modo, as mulheres devem entender, estando elas na posição de esposas, devem de igual modo submeter a uma estrutura de autoridade que é estabelecida por Deus para a família, ou seja, o marido exerce
a liderança maior, a liderança final em seu lar, em sua casa, é o cabeça do lar, é o líder do lar. E que as mulheres, independente dos seus maridos, serem eles cristãos ou não, que elas devem se submeter à liderança do seu esposo. Diferente dos exemplos anteriores, aqui Pedro vai dar uma palavra, vai exortar os que exercem a liderança, especificamente aqui os homens. Ele vai dar uma palavra direta aos homens, que estes, sendo eles cristãos, principalmente por terem o temor de Deus, por conhecerem a vontade de Deus e sua palavra, devem exercer esta liderança como Deus quer que ela seja exercida, ou seja, para o bem de sua esposa, para o bem de sua família, para a edificação de seu lar, de sua casa, da vida de sua esposa, reconhecendo-a e dando a devida dignidade e honra que lhe é devida. Então, rapidamente, tem muitas nuances, muitos detalhes, mas eu quero meditar com os irmãos rapidamente como o apóstolo Pedro encoraja as mulheres a exercerem um papel de auxiliadoras idôneas, sendo submissas aos seus maridos, e como os maridos devem exercer uma liderança edificadora na vida de sua esposa e de sua casa, de seu lar, de um modo geral. Isso, fazendo assim, ambos dando um correto testemunho, tendo uma atitude santa diante da sociedade, para cumprindo a vontade de Deus. Então, quando as mulheres estiverem na posição de esposas, devem elas obedecer o Senhor. Porque quando estiver na posição de esposa, porque a mulher, enquanto na posição de filha, deve estar debaixo da autoridade de seu pai. Por isso, alguém já disse que uma mulher nunca está absolutamente, ou um homem, fora de um patamar de autoridade, livre de uma autoridade. O homem absolutamente nunca fica livre de estar sujeito a alguma autoridade. E aqui, tratando-se da mulher especificamente, ou a mulher deve estar debaixo da autoridade do seu pai, claro, assumindo uma idade adulta e tendo liberdade de viver a sua liberdade, ela assumirá independentemente. Mas, ou na posição de filha, ou na posição de esposa, ela sempre está debaixo da autoridade de um homem, quer seja o seu pai, quer seja o seu marido. Por isso que nós não escolhemos nossos pais, mas escolhemos o cônjuge, né? Pelo menos as mulheres tenham mais inteligência ao pensarem nisso. O casamento é uma sujeição a uma autoridade, né, do seu marido. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente deve pensar bem sobre a quem nós nos sujeitamos, né? Então, pensando nisso, o apóstolo Pedro vai orientar as mulheres que demonstrem santidade, sejam santas na atitude de obediência à liderança de seus maridos. Primeiro ele diz isso invocando o princípio de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, ainda que estes sejam ímpios, por causa do temor de Deus, por causa do temor que elas têm ao Senhor. Este é o princípio maior, é a motivação maior. Ele diz assim: sede submissas a vosso próprio marido. Nesta cultura, especificamente onde o apóstolo está inserido, quando uma mulher se casava, a fé do seu marido, a vida do seu marido, a cultura do seu marido, de alguma forma estendia-se à sua esposa. A mulher seguia a fé e a religião, geralmente, do seu marido. Quando o evangelho começou a difundir entre os povos pagãos, muitas mulheres foram chamadas por evangelho, muitas mulheres se converteram, mas seus maridos não. O que ocorria é o contrário em relação aos maridos. Quando os maridos se convertiam, geralmente suas mulheres eram levadas a abraçar esta fé, ou pelo menos a frequentar a religião, a viver a vida religiosa do seu marido. No caso da mulher, primeiro pela própria posição da mulher, de estar sujeita ao seu marido, era mais difícil para uma mulher conseguir isso como um exercício de autoridade, até porque ela não tinha e não tem. Tratando-se do homem, ficava mais fácil o marido conduzir a sua esposa a seguir a mesma fé, a mesma religiosidade dele. Partindo dessa premissa, o apóstolo Pedro está lidando com o fato de que nas igrejas que ele está se dirigindo, as mulheres crentes, elas tinham essas duas realidades.
algumas delas eram casadas com maridos crentes, outras não. Abraçaram a fé e seus maridos não acompanharam elas. Muitas dessas mulheres eram perseguidas, maltratadas, desprezadas pelos seus maridos, porque haviam abraçado a fé cristã, porque haviam se tornado crentes em Jesus Cristo, porque haviam se tornado cristãs. Então o apóstolo Pedro está falando para aquelas mulheres crentes que lidavam com essas duas realidades. Algumas delas tinham esposos crentes, outras não, porque abraçaram a fé e seus maridos não acompanharam elas. Mas pensando nisso, o apóstolo Pedro vai dizer que independentemente disso, as mulheres devem obedecer aos seus maridos, não porque há uma condição inerentemente no casamento, na vida dele, ou alguma circunstância específica, mas pelo próprio princípio da ordem da criação estabelecido por Deus. Porque é papel do homem, dentro da relação, ter a liderança, ser o líder, ser o cabeça, e a sua esposa sujeitar, ser aquela que se sujeita à liderança do seu marido. Então ele vai dizer: mulheres, ajam como vocês devem agir, assumindo o papel de vocês que está ligado à ordem da criação, às funções dadas por Deus. É óbvio que há igualdade de dignidade, de valor humano, de capacidade intelectual, moral, mas há distinção de papel. E o apóstolo Pedro deixa isso muito bem claro, que é papel do homem exercer a liderança maior e final de sua casa, e que é papel da mulher ser uma auxiliadora idônea, submissa à liderança deste marido. Por isso o apóstolo Pedro começa exatamente dizendo isso, que as mulheres devem obedecer a uma liderança definida na casa. Essa ideia feminista e pós-moderna de que não há uma liderança maior e final na casa, de que o ideal, o certo é que a liderança seja ela compartilhada, que os dois tenham a palavra, isso primeiro que isso é balela, isso é impraticável, isso é mentira. Uma vez alguém me disse isso, que não existe essa ideia de que o homem tem uma palavra final, de que o homem é uma liderança final na casa, que o certo é os dois combinarem. Eu disse: é bom que haja combinação, que se discuta os assuntos na casa, que os dois tentem entrar em um acordo, mas aí eu tenho um problema, e a pessoa diz: qual é? É que sempre vai chegar um impasse de que os dois vão ter opiniões distintas, diferentes, em muitos assuntos dentro da casa, e que um vai ter que prevalecer, um vai ter que dar a palavra final, a vontade de um vai ter que prevalecer. E qual é a que prevalece? Se só tem duas cabeças, são dois, qual é a vontade de quem? A ideia de quem vai prevalecer? E agora, como é que resolve isso? Vai chamar alguém de fora? Ele disse: alguém vai, uma vontade, uma opinião vai ter que prevalecer, alguém vai dar a palavra final. Quem é que vai dar a palavra final então? Vai tirar no palitinho? Vai fazer 0 ou 1? Vai fazer par ou ímpar? Quem vai dar a palavra final? Aí vem a grande sacada. Quando é o homem que dá a palavra final, é machismo. Quando é a mulher, é direitos iguais. Como que é direitos iguais? Alguém vai dar a palavra final. E é essa a ideia pretendida pelo escritor sagrado. Relembrar que Deus estabeleceu o homem com a liderança final em seu lar, em sua casa. De que não há nenhum problema o casal discutir os assuntos, apresentar as opiniões, mas um vai tomar a decisão final, um vai dar a palavra final e assumir as consequências da atitude, vai liderar, vai tomar a rédea e dizer assim: ouvimos todas as posições, todas as possibilidades, mas não vamos por aqui, não tem que ter a palavra final, e essa palavra final é colocada sobre o homem. Não vai ter que ter a palavra final, não existe essa ideia de que vai ficar no empate, vai ficar... Não, e geralmente essa é uma desculpa para algumas mulheres tentar usurpar a liderança, tentar usurpar de maneira sutil a liderança, com um jeitinho fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a do seu esposo, que a sua ideia prevaleça sobre a dele, que sua opinião prevaleça sobre a dele, sob a desculpa de que ela está liderando com ele. Não, alguém tem palavra final. E aí essa ideia de Pedro, de que as esposas não tentem usurpar a liderança do seu marido. Aqui ele está tentando tratar algo no coração daquelas mulheres crentes, a tendência de que elas poderiam tentar usurpar a liderança dos seus maridos porque eles eram ímpios. Por exemplo, uma irmã certa vez disse para mim: pastor,
Meu marido bebe de cachorro lamber a boca, não tem iniciativa de nada. Se eu não fizer nada, a casa acaba, tudo se acaba. E agora, o que é que eu faço? Eu disse, é necessário que, estando abandonado, a irmã faça alguma coisa. É importante que a irmã, de alguma forma, de maneira arbitrária, assuma a liderança. Mas é importante que antes da irmã fazer isso, estimule a liderança do seu marido, incentive. Antes de aproveitar e usurpar, estimule, encoraje, ter a oportunidade, incentive, pega ele pelo braço e vamos fazer, é você que tem que fazer. Exija que ele assuma a liderança, estimule. Essa é a ideia de Pedro, ele dizer assim, mulheres, sede submissa aos seus maridos, estejam sujeitas à autoridade deles. Eles exercem, é função do homem exercer a liderança, e a mulher deve obedecer. Aí por quê? Porque ele merece, porque ele é bom, porque ele merece, porque ele direitinho, porque ele cuida direitinho de você, faz tudo direitinho. Não, é importante entender que são os dois papéis, do homem e da mulher, e que o ideal é que os dois papéis sejam exercidos em plena harmonia, como uma engrenagem. É óbvio que uma mulher se sente muito mais estimulada a se submeter a um homem que lhe ama como Cristo ama a sua igreja. É mais fácil submeter a um grande amor do que a se submeter a um homem relaxado, ignorante, bruto. É muito mais estimulante. Mas a obediência da mulher, a submissão da mulher não está condicionado necessariamente ao amor do seu marido. De igual modo, é muito mais fácil um homem amar uma mulher que é humilde, que é submissa, que é mansa, do que a mulher rixosa, provocadora, ignorante, bruta, exploradora, que tenta usurpar sua liderança, rebelde. É muito mais fácil amar uma mulher que é submissa do que amar uma mulher redio, difícil, arredio, braba, canto de cerca, rixosa, iracunda. É difícil, mas o amor do marido não está condicionado à submissão da mulher. O homem não só ama quando a mulher lhe é submissa, nem a mulher é submissa quando o homem lhe ama. É óbvio que, havendo amor e submissão, a coisa anda com mais harmonia, com mais facilidade, com mais leveza, com mais perfeição. Mas uma coisa está ligada à outra, mas não dependente, necessariamente dependente. Então essa é a ideia de Pedro, de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, não porque eles mereçam e estejam merecendo isso, mas porque é o papel delas, é o dever delas, e principalmente por causa delas serem crentes e temerem a Deus e terem a consciência deste papel. Aí veja que ele diz isso no versículo 2: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Esse temor não é um temor ao marido, este temor é a Deus. Ele está se referindo àquilo que ele disse em relação aos servos e senhores, pelo temor do Senhor, aquilo que ele falou em relação aos cidadãos e aos governantes, por causa do temor ao Senhor, mostrando que o temor que um crente tem no coração, o reconhecimento que ele tem de Deus, o entendimento que ele tem de Deus, dos papéis que Deus deu, da função, do que Deus exige, qual é a vontade de Deus, o que Deus estabeleceu para a estrutura da família, da sociedade. Por temer a Deus, eu então exerço o meu papel em relação ao outro, eu cumpro o meu dever, a minha obrigação em relação ao outro, não por ele em si. Por isso que o apóstolo Pedro vai enfatizar isso. Não é pelo marido, não é por ele em si, não é por causa dele, quem ele é, como ele trata a mulher, mas é por causa de quem Deus é e do que Deus pensa em relação à família e os papéis e as funções. Então, o primeiro ponto é a mulher. O princípio da submissão da mulher ao seu marido está atrelado à ordem da criação estabelecida por Deus e aos princípios estabelecidos por ele para a estrutura do que é o casamento, aos papéis definidos por Deus. Então, a mulher deve obedecer o seu marido, a sua liderança. É óbvio que há um limite a esta obediência, esse limite é estabelecido pela palavra de Deus. Ela não deve submeter o seu marido quando ele exige que ela peque, cometa aquilo que é contrário à palavra de Deus, de que ela deve abandonar a sua fé em Cristo. Ela deve ter muita sabedoria para resistir muitas vezes ao desejo do seu marido de que ela abandone sua fé, mas ela não deve fazê-lo porque ele está exigindo. Mas jamais confrontá-lo, ter a atitude de confrontação e desrespeito
mas de mais temor a Deus do que a seu marido. É óbvio que sim. Mas naquilo que é legítimo da posição do marido, naquilo que é legítimo a liderança do marido, a mulher deve se submeter. Há uma liderança final? Sim. Há uma autoridade dada por Deus ao marido? Sim. Então, não por causa dele em si. É óbvio que Pedro sabe que muitos maridos ímpios vão se aproveitar disso para muitas vezes querer explorar suas mulheres, suas esposas. Já vi muito isso acontecer. Alguns maridos ímpios dizem assim: você não viu o pastor de sua igreja dizer não, que você não pode me largar? Aí uma vez uma irmã disse assim: eu nunca disse que ela não pode me largar. Eu disse que ela não pode me largar pelo motivo errado. A Bíblia abre concessões, faz concessões e diz aonde o crente está autorizado a não mais permanecer casado com uma pessoa. É óbvio que o crente deve fazer de tudo, deve ter todo o esforço necessário para manter-se em seu casamento, mas existem sim aberturas dadas pela palavra de Deus, onde um casamento pode ser desfeito. Inclusive eu disse para essa pessoa, inclusive se você morrer, sua mulher pode estar até orando para Deus levar você. Pode ser o caso. Acaba o casamento. Então, é óbvio. Pedro vai dizer que as mulheres devem obedecer os seus maridos por causa do temor de Deus em seus corações. Primeira coisa. Este é o princípio para toda a submissão de autoridade. É Cristo como Senhor sobre nós que nos estimula a exercer o nosso papel em relação às pessoas. Segundo, as mulheres devem testemunhar de sua fé com as palavras e com as ações. Deve testemunhar o seu marido da sua fé. Tratando-se especificamente de maridos ímpios, Pedro então vai dizer que as mulheres devem obedecer os seus maridos, se eles ainda não, versículo 1, se ainda não obedecem à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço, ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior de um coração humilde, ao incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, ele vai dizer que as mulheres devem obedecer os seus maridos e ter a esperança no caso de maridos descrentes, desses maridos serem transformados pelo poder de Deus. Mas como ela faz isso? O que ela deve fazer? Ela deve, primeiro, ter uma postura correta como esposa, cumprindo com o seu dever, sendo submissa ao seu marido. Segundo, com isso ela vai testemunhar. Esse testemunho se dará pela palavra e pelas ações. Alguns usam esse texto para dizer que uma mulher não precisa falar de Cristo para o seu marido, ela precisa apenas testemunhar, ter o comportamento. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está colocando a coisa na seguinte ordem: ainda ele não obedece a palavra, pressupõe que ele tem contato com a palavra, pressupõe que ele ouve a palavra de Deus, pressupõe que ele já ouve a palavra de Deus. Mas para que a mulher não se torne rixosa, importunando seu marido, inoportuna, não ser chata, no sentido de que já falando, já pregando para o seu marido, já dando o testemunho através da pregação, que agora ela reforce esta pregação, que ela reforce o evangelho pregado para ele com a atitude correta. Palavra e comportamento, o comportamento confirmando a palavra e não substituindo ela. Não se chega à fé sem o evangelho. Pedro não estava dizendo que as mulheres não devem falar para os seus maridos, que não devem pregar para os seus maridos, simplesmente dar um bom testemunho. Primeiro, eles não vão entender nada de por que elas se comportam, de como comportam para eles chegarem a Cristo, se eles não entenderem que o comportamento dela está ligado à sua fé. Para isso, elas precisam ouvir de Cristo. Então, o que Pedro está dizendo é: depois de vocês pregarem para seus maridos, depois de vocês testemunharem de Cristo, depois de vocês compartilharem o evangelho para os seus maridos, agora vocês precisam, de maneira calma, humilde, mansa, confiando em Deus, testemunhar, mostrar na prática essa verdade que vocês acreditam, este evangelho que vocês pregam, no comportamento de submissão, de mansidão. Claro que isso não pressupõe necessariamente uma absoluta apatia e indiferença dessa mulher, mas uma atitude sábia de submissão ao seu marido e de domínio próprio, mansidão, temperança, equilíbrio emocional, paciência para lidar com aquela situação difícil.
Então ele diz que a mulher deve testemunhar de Cristo, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho numa atitude de uma mulher santa. E ele vai descrever isso como a beleza da mulher aflorando. A verdadeira beleza dela é aflorando. Ele compara com a beleza estética, física, com a beleza espiritual. Ele vai dizer. Também um outro erro é tomar esse texto para dizer que as mulheres, que Pedro está proibindo as mulheres de usar maquiagem, de usar enfeites, de usar adornos, de usar tranças. Essa não é a ideia do apóstolo Pedro. Ele não está combatendo e condenando, dizendo que as mulheres não devem cuidar da sua estética, da sua beleza física. Ele está dizendo que elas não devem exageradamente dar ênfase a isso, achando que o que vai ganhar o seu marido, tentar se preocupar muito mais em segurar ou tentar influenciar o seu marido apenas pelo aspecto estético, que ela não deve ser atraente meramente no seu aspecto físico, mas que o seu marido se sinta atraído pela beleza de Cristo, visto nela numa atitude de um espírito humilde que aponta para Cristo. Assim, revestido de um traje, de um espírito, ou seja, sua beleza de um coração convertido, temente a Deus, mostrado na atitude de lidar com aquele marido. Então, que ele seja atraído, que a beleza que o atrai, que o deixa espantado da sua esposa, não é simplesmente sua estética. É claro que uma mulher deve cuidar de sua beleza, deve cuidar de sua estética, mas Pedro diz que é mais importante ela cultivar seu coração, cultivar os valores de Cristo, cultivar as virtudes de Cristo nela. Fazer com que seu marido veja seu temor a Deus, sua vida transformada na atitude de lidar com ele. Então, ele não está proibindo, dizendo que é errado a mulher fazer trans, vestir roupas chiques para o seu marido, que a mulher usar uma maquiagem. Não, essa mulher preteriana gosta muito de se enfeitar. Não há nenhuma proibição bíblica em relação ao enfeite, à beleza, à estética. O que ele está dizendo é o que é de maior valor, o que deve ser mais atraente, o que deve mais chamar a atenção. É que há um princípio em termos de usos e costumes para o crente. O crente deve ser modesto, o crente deve ser humilde, o crente deve ser simples. Ainda que ele se preocupe com a estética, ele não deve ser exacerbado, ele não deve ser exagerado. Não deve, às vezes você olha para umas mulheres maquiadas que parecem uns espantalhos, exageram tanto que já acho que passa do ponto, quer ficar bonito, vira um espantalho. É mais ou menos isso, aquela coisa exagerada que chama atenção para isso. A mulher não deve chamar atenção necessariamente para a sua maneira para a beleza estética, mas para seu espírito manso em Cristo. Essa é a ideia de Pedro. É que ela seja mais conhecida pelos seus valores cristãos. E que é isso que vai deixar o seu marido pensando, meditando, que mulher diferente. É isso que deve impactar a sua mente, seu olho, sua vida. E que elas têm como exemplo as servas do Senhor do passado. Ele vai então invocar principalmente Sara, a esposa de Abraão, dizendo que ela é a mãe das mulheres. Se Abraão é o pai dos crentes, Sara é chamada de a mãe das mulheres, no sentido de que ela deixou um exemplo de uma mulher submissa ao seu marido. Ela não é perfeita. Vamos ver Sara errando até na relação com o seu marido. Deu a ele, quando Deus disse que eles teriam um filho, ela deu a ideia dele se deitar com sua concubina para gerar um filho. Trouxe todo aquele problema com Ismael, toda aquela situação envolvendo o nascimento de Ismael e coisa dessa natureza. Trouxe aquela dificuldade, mas veja que, ainda que pecadora, que falhando, ela demonstrava ser uma mulher que confiava e esperava em Deus. É o que o texto diz, que ela confiava em Deus, esperava em Deus, temia Deus e obedecia, respeitava a liderança de seu marido. E vai dizer que uma maneira dela externar este respeito era a maneira dela tratar ele. Naquela cultura, a mulher chamava o marido de Senhor. Pedro não está dizendo que para uma mulher respeitar o marido tem que chamar ele de Senhor. Pedro está dando um exemplo de como naquela cultura oriental,
as mulheres externavam seu respeito à liderança dos seus maridos, chamando-os de Senhor. A ênfase de Pedro não é no tratamento da palavra, no termo usado de tratamento Senhor, mas na postura de tratar o seu marido, na atitude de respeito à liderança dele. Essa é a ênfase, esse é o princípio normativo. Na nossa cultura há formas diferentes de uma mulher demonstrar, ela não precisa necessariamente, por exemplo, na nossa cultura aqui, que é influenciada por alguns valores cristãos católicos, nós fomos ensinados que uma criança demonstra respeito aos mais velhos, pedindo a bênção, né, e chamando de senhor ou senhora, que a gente já perdeu mais isso. É a nossa maneira, na nossa cultura, de demonstrar o respeito, mas o respeito não está necessariamente no termo de tratamento, mas no modo de tratar, na atitude de nós tratarmos as pessoas. Este é o princípio de Pedro, que a mulher deve, tendo como exemplo Sara, que respeitava a liderança do seu marido, tê-la como mãe, como exemplo disso, olhar para as servas do Senhor no passado, olhar para os exemplos bíblicos, os bons exemplos de mulheres que demonstrava santidade, que esse é o ponto, humildade, espírito de temor a Deus, obedecendo à liderança de seus maridos. Isso não significava que elas não tinham influência, que elas não tinham uma palavra, que elas não tinham uma cooperação, tinham uma presença ativa, importantíssima, mas nunca como usurpadora da liderança, nunca como atravessadoras dessa liderança, mas como mulheres que procuravam se colocar debaixo da autoridade que Deus deu aos seus maridos. Este é o exemplo, este é o ponto de Pedro, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, dando testemunho de fé nesta atitude. Por fim, ele vai então dizer que os maridos devem exercer a autoridade sobre suas mulheres para o bem delas. Se ele gasta muito mais tempo para falar com as mulheres, visto que era um assunto específico, porque ele estava lidando com mulheres que tinham maridos descrentes, que não era muito comum acontecer em relação aos homens terem mulheres descrentes. Então ele tinha essa preocupação porque essas mulheres estavam sofrendo com seus maridos, mas por conseguinte ele também dirige uma palavra aos maridos para que eles entendam a natureza de seu papel, de sua função. No versículo 7 ele vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, depois de dizer que as mulheres devem ser submissas à autoridade do seu marido, ele vai dizer para os maridos crentes, principalmente, não que esse princípio só se aplique a crentes, mas ele está dizendo que os crentes estão habilitados por causa do temor a Deus. Então ele vai dizer que, de igual modo, os maridos não devem se submeter às suas mulheres porque elas não exercem liderança sobre eles. Isso não é bíblico, a mulher exercer liderança dentro de casa sobre o marido. Isso é uma inversão à ordem divina da criação. As mulheres não têm autorização para exercer a autoridade final na sua casa, tendo marido. Então Pedro vai dizer que os maridos devem tratar as suas mulheres, mesmo tendo liderança sobre elas, não como aproveitadores, não como exploradores, não como senhores donos de escravos, não como maltratadores de suas mulheres, mas como líderes que lideram para o bem, para a edificação, sendo protetores, guardadores, sendo alimentadores, provedores de suas mulheres, amantes dessas mulheres, carinhosos e respeitosos, tratando-as com a dignidade de seres humanos e reconhecendo que a diferença é de papel para o bem, mas que há uma igualdade de valor, dignidade, principalmente de valor espiritual, de dignidade espiritual. Somos todos crentes em Jesus Cristo, irmãos em Cristo Jesus, mas que a diferença dos papéis não devem ser usadas de maneira exploradora, de maneira errada. Veja, então ele diz, primeiro ele vai dizer que o marido deve viver a vida doméstica, estar em casa,
viver a vida doméstica, viver a vida do lar, tendo discernimento, tendo sabedoria, tendo entendimento de qual é a qualidade, qual é a natureza tendo discernimento, tendo sabedoria, distinção, sabendo distinguir a natureza do seu papel, a sua função, sendo sábio na maneira de entender qual é o objetivo de sua liderança. Não é uma liderança ditatorial, exploradora, é uma liderança de condução para o bem, de direção para o bem. E que com esse objetivo ele deve tratar a mulher com dignidade. E aí tem uma coisa interessante que as feministas não gostam e muitas mulheres dentro da igreja não gostam. Pedro vai dizer que o marido deve tratar a mulher com discernimento, entendendo que ela, com discernimento e com honra, entendendo que ela é mais frágil. Eu vi um dia a sociedade, de modo geral, quer acabar com essa ideia de que a mulher tem uma fragilidade que é suprida com a proteção masculina, que a mulher não precisa da proteção, que a mulher não tem a necessidade de uma proteção, que ela sabe que ela sabe se virar sozinha, que ela não precisa, que o homem na vida dela não pode ter esse papel de protetor, que ela não precisa de proteção. A Bíblia vai dizer exatamente o contrário, que há uma fragilidade feminina suprida com a força, com o papel, com a vitalidade da liderança masculina. Infelizmente os homens estão sendo ensinados a serem afeminados, a serem fracos, a serem os frágeis, e as mulheres masculinizadas a serem as fortes, quando na realidade estão invertendo tudo. O homem não aguenta pegar um saco de cimento e as mulheres batendo boxe, e os homens fracos pintando as unhas e fazendo sobrancelha. Aí Pedro diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, aquele livro do Douglas Wilson, né, ele vai dizer isso aí, treinando homens, né, os meninos para serem homens, né, futuros homens, para treinar meninos para ser homem, para ser macho. Existe um aspecto de masculinidade, de força, de vigor, de vitalidade mesmo, de virilidade mesmo, que estão querendo acabar. Aí Pedro diz assim, maridos, vocês vivam com discernimento e tendo consideração pela vossa mulher como parte mais frágil. Ele não entra em detalhes do que é essa fragilidade, mas olhando para o todo das Escrituras, a gente vai perceber pelo menos 3 possibilidades do que ele está se referindo, do que é essa fragilidade da mulher. Primeiro, é quanto à própria constituição física da mulher, que ela é fisicamente mais frágil que o homem. É questão de força mesmo, de vigor físico. Apesar da mulher ter capacidade de resistir a algumas coisas que o homem não resiste, como uma mulher certa vez disse para mim, pastor, os homens são tudo fracos, não aguenta parir. Eu disse, não aguenta mesmo não, minha irmã, se o homem aguentasse parir, não seria homem, seria mulher. O homem não aguenta mesmo parir não, porque Deus não deu constituição física, biológica para ele. Não deu para a mulher mesmo, é ela que aguenta mesmo. A mulher resiste a algumas coisas, tem uma visão e uma amplitude em relação às coisas diferentes do homem, mas nenhuma mulher pode ser comparada fisicamente ao homem no que diz respeito à força, ao vigor. A capacidade física é constitucionalmente diferente, é fisiologicamente diferente, é biologicamente diferente. Isso é fato. Então, há um aspecto. Por que Pedro teria essa ideia de vigor físico como distinção? Primeiro, que esse vigor físico tem a ver para a própria responsabilidade do homem de ser o provedor material de sua casa, de ser o protetor, o guardador, o vigia, a polícia de sua casa, de ser o protetor físico da sua casa, da sua esposa, da honra de sua esposa, da sua família. É nesse sentido mesmo, é essa a ideia. Então, para que o homem não se aproveite de sua... Por que ele tem isso na mente? Para que o homem não se aproveite de seu vigor físico para se impor sobre a sua esposa como quem é fisicamente mais fraca. Como a gente vê aí, por que existe uma delegacia especializada da mulher? Porque muitas mulheres são fisicamente agredidas pelos seus maridos. Por quê? Muitos deles se aproveitam do vigor físico, da distinção física que eles têm. Nenhuma mulher. Você tem mulheres fazendo fisiculturismo, você tem mulheres fazendo artes marciais, mulheres fisicamente bem desenvolvidas, que se elas me derem um murro, eu me desmancho.
Mas se elas lutarem com homens que estão na mesma condição delas, que treinam, elas não dão um metro, elas não dão um tempo, elas não dão um round. Elas não dão um round. Pega a mulher mais forte do mundo, com os músculos desse tamanho, e bota um pugilista com ela. É só um soco, é só um, porque é fisicamente superior. Isso é incontestável. Este é o ponto de Pedro. É que há esta distinção. Há, de fato, a mulher é fisicamente mais frágil, porque Deus a constituiu assim. E o homem é fisicamente mais forte. Isso é fato, isso não tem nada a ver com machismo. Isso é um fato fisiológico, biológico. E aí Pedro está dizendo que o homem trate a mulher com dignidade, que ele não se valha disso para explorá-la, para maltratá-la, para dominá-la, para escravizá-la, para se impor, para agredi-la. Que ele trate com dignidade, que este vigor não é para maltratá-la, é para protegê-la, é para cuidar dela, é para prover o alimento para ela, é para prover proteção para ela, segurança para ela. Não para usar para o seu mal, mas para o seu bem. Há um outro aspecto também que nós podemos pressupor de fragilidade, no próprio aspecto emocional, da mulher ser mais inclinada às emoções, ser mais emocionalmente mais frágil, e que o marido deve proteger, cuidar da vida psíquica e emocional de sua esposa. Mas também há um outro aspecto de que esta mulher é mais frágil no sentido de que ela está em uma posição de submissão, então ela está debaixo de uma autoridade, então ela está de alguma forma submissa a este homem, então ela está dependente de alguma forma dele. Há uma fragilidade na posição, no sentido de que, mesmo exercendo uma certa autoridade sobre os filhos, a mulher está debaixo da autoridade do seu marido, então o marido deve honrar a sua mulher, deve tratá-la com dignidade para não desencorajar uma certa liderança que ela tem que exercer em sua casa, por exemplo, em relação aos seus filhos. Há uma fragilidade no sentido de que ela tem uma liderança debaixo de uma liderança maior, é uma liderança debaixo de outra, que muitas vezes ela fica descoberta, que muitas vezes ela fica exposta. E aí essa ideia de Pedro, de que há uma certa dependência da liderança de seu marido, e que o marido não deve se aproveitar e nem fragilizar mais ainda essa posição da mulher, pelo contrário, aproveitar não para explorá-la e maltratá-la, mas para cuidar bem dela. Então, tratando-a com dignidade, com consideração, com a dignidade devida de um ser humano, entendendo que apesar dessas distinções, há uma igualdade de valor, de dignidade e de posição espiritual. Ele diz, porque ambos são herdeiros da graça da vida, para que as suas orações não sejam interrompidas, para que, sendo rebeldes, não cumprindo com o papel, o Senhor não feche os ouvidos para a vossa oração, não sejam interrompidas as vossas orações. Então a ideia dele é que há uma igualdade, mas não se esqueça de que há uma distinção de papel, mas há uma igualdade de valor. A mulher ser submissa ao seu marido não diminui seu valor e dignidade de ser humano, de pessoa, e nem de crente, nem de serva do Senhor. Pois bem, meus irmãos, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos ajude a exercer como homens, como maridos, uma liderança amorosa, edificante, correta, e as mulheres sejam submissas aos seus maridos, testemunho de Cristo, principalmente para os seus maridos descrentes, mesmo que seja o caso também dos maridos tendo mulheres descrentes, que o marido mostra a diferença sendo uma liderança que mostra a santidade de Cristo no seu coração, e a mulher sendo submissa, mostrando sua santidade nesta postura. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.